E ali ficou, nascida do escuro, uma silhueta de homem, maravilhosamente contornada por uma linha violeta muito sutil. E como se uma cascata de luz, também violácea, se derramasse de um ponto indeterminado do cérebro daquele ser, assim se foi completando a figura. Quando toda a sua estrutura ficou completa e cheia de luz mate, apareceu diante dos nossos olhos a massa de um homem luminoso. Lamento. Não tenho outra qualificação. Talvez fosse um medo. Não sei. Ou talvez a ausência de sombras e dos naturais relevos. O certo e verdadeiro é que não consegui reconhecê-lo. Parecia, a réplica de um ser humano. Um adulto de cabelos compridos, barba recortada e túnica até os pés. Mas, insisto, talvez tudo isto apenas sejam suposições minhas e sempre a posteriori. Tive a impressão de que o tempo e o espaço estavam congelados. De repente, os braços daquele ser de luz moveram-se. Numa situação tão crítica é difícil precisar ou fixar pormenores tão insignificantes, mas juraria que, à medida que levantava os braços em sinal de saudação, várias taças e espadas que estavam na curvatura do o ponto mais próximo da aparição, se entrechocavam e caíam no chão. Como no sonho, aquela forma violácea falou. Foi uma voz familiar que me eriçou até o último pelo. Era incrível. A voz não vinha de um ponto concreto, presumivelmente da parte superior, mas de todas e de nenhuma parte ao mesmo tempo. Enchi a sala, perfurando a minha mente como um sabre. Que pena não me ter ocorrido ligar o meu ouvido direito. Eliseu teria sido uma valiosa testemunha. Mas o meu companheiro estava absorto nas tarefas da investigação dos panos mortuários. A paz seja convosco. Era ele. O seu timbre de voz. Mas a sua figura. Por que não conseguira reconhecê-la? Por que estáis tão assustados, como se tratasse de um espírito? Os comentários que agora acompanham este acontecimento foram, logicamente, fruto das minhas reflexões posteriores. Naquele momento não pensava, não respirava. Só via e sentia. O caso que as primeiras palavras da visão, como poderia defini-la melhor? Não tinham muito sentido. Era lógico que qualquer ser humano sentisse não medo, mas terror. Não vos disse que os principais sacerdotes e dirigentes me entregariam à morte, que um de vos me trairia e que eu ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus de Nazaré, porque tinha de ser ele, foi baixando os braços lentamente. Então, prosseguiu a voz, porque tantas discussões e dúvidas acerca do que disseram as mulheres, Cleofas, Jacobo ou o próprio Pedro. E agora que me vedes, ides crer em mim. Ninguém respondeu. Quem, em seu pleno juízo, o teria feito? Um de vos ainda está ausente. Quando vos juntardes mais uma vez e souberdes com segurança que o Filho do Homem ressuscitou, ide para a Galileia. Partir para o norte. Outra vez aquela ordem. Tende fé em Deus. Tende fé uns nos outros. Assim entrareis no novo serviço do reino dos céus. O ser fez uma brevíssima pausa. Era espantoso. Havia matizes no timbre da sua voz. Permanecerei em Jerusalém até estardes em condições de partir para a Galileia. Deixo-vos em paz. E numa fração de segundo, toda a figura de luz se esfumou, recolhendo-se sobre si mesma, até ficar apenas um ponto brilhante, branco como o mais potente dos arcos voltaicos, no lugar que devia ser ocupado pelo suposto cérebro do não menos suposto homem. Depois, também esse ponto se diluiu. E na retina dos meus olhos continuou vivo, oscilando em cada movimento das pálpebras, como quando se olha fixamente para o disco solar. Do resto que aconteceu naquela sala na noite de domingo, 9 de abril do ano 30 da nossa era, quase nada posso dizer. Não sei se entretanto passara 1 minuto ou 1 hora. A verdade é que alguém começou a gritar. Foi como um detonador. Contagiados, todos nos precipitamos em direção uns aos outros, procurando-nos na escuridão com os braços estendidos. Eu fui o primeiro. Tropeçamos nos divãs, na mesa e uns nos outros, rolando como bolas, sobre o soalho. Um pânico irracional, quase químico, explodiu em toda a sua magnitude. Alguns choravam. Outros riam nervosamente.
José e Elias, entre gritos e recomendações de calma e tranquilidade, empurravam à direita e à esquerda, procurando, suponho, a porta. De nada me serviu a minha preparação nem a frieza que demonstrara noutras ocasiões. Deixara-me dominar pelo medo. E como mais um naquele histérico enredo humano, acabei por gatinhar como um coelho assustado e chocar frontalmente com uma parede. A pancada com a cabeça deixou-me inconsciente. Agora, só de pensar nas consequências fatais que aquela pancada podia ter causado, começo a tremer. Se tivesse fraturado a cabeça, talvez este diário não existisse. Foi uma importante lição para mim. A primeira coisa de que me lembro é do rosto choroso de João Marcos, também entre brumas, as mãos solícitas de Maria, sua mãe, molhando a minha testa com uma esponja. Tentei levantar-me. Mas uma dor aguda, entre as sobrancelhas, fez-me desistir. Apertei os punhos e, fechando os olhos, tentei me acalmar e recordar. Que aconteceu? Você deu uma pancada, respondeu uma voz. De súbito, ao compreender que tinha perdido o meu cajado, me desvencilhei dos meus amigos e me levantei. Lancei um olhar à minha volta. Continuava no cenáculo. Os candeeiros de azeite brilhavam de novo e os discípulos, em silêncio, observavam-me dos seus assentos. Aos tombos, com as mãos sobre o enorme hematoma que crescia na minha fronte, fui aproximando-me da poltrona que eu ocupara durante a aparição. A vara estava no chão, meio escondida pela mesa. Mas me detive. O meu instinto, embora bastante afetado, funcionou. Não podia levantar suspeitas. Depois daquele percalço, se o meu primeiro impulso consistisse em localizar e recolher uma vulgar vara de peregrino, os meus atentos e sagazes observadores talvez começassem a fazer perguntas. Devia agir com naturalidade. Assim, aparentando uma enorme ansiedade, fui examinando as taças que continuavam em cima da mesa. Não, Jazão. Agora não te convém beber. Era Maria. E com grande doçura, ajudada pelo rapaz, levou-me para um banco desocupado. Pegou numa moeda, um denário de prata, meteu-a num cântaro de mel e, seguidamente, colocou-a no pano que molhará numa mistura de vinho, azeite e aloés púrpura. Um dos criados pôs o denário em cima do hematoma, enquanto a senhora o segurava com o pano, atando a venda na zona occipital da minha cabeça. Senti um certo alívio. Peguei-lhe nas mãos e beijei-as. Era um costume desconhecido dos hebreus e Maria, desconcertada, ficou toda ruborizada. Por recomendação sua, deitei-me no divã, repousando durante alguns minutos. Fechei os olhos e logo aquela figura de luz e aquela voz regressaram à solidão e à escuridão do meu coração. Tentei racionalizar o fenômeno. Seguramente, pensei, tudo foi devido à extrema tensão em que estávamos, não podia me enganar. Admitindo que a visão tivesse sido uma consequência dos nossos nervos ou de um estresse passageiro, como explicar o repentino apagar das lâmpadas de azeite? Na situação generalizada de medo em que os apóstolos se encontravam, não fazia sentido que os atemorizados apóstolos, num mais que duvidoso movimento alucinatório coletivo, tivessem deitado mais lenha na fogueira e apagado, simultânea e inconscientemente, as chamas. Não, isso era demasiado confuso. Além disso, havia o vento gelado. Nenhum dos presentes sabia da minha proteção cutânea. Se eles tivessem sido capazes de provocar aquele tipo de brisa, isso não implicava que eu a sentisse. No entanto, afetou todo o meu corpo. Quanto à cintilação e ao incrível traçado da faísca, o que se podia dizer? Supondo, e era supor muito, que algum dos amigos tivesse algum tipo de poder mais ou menos paranormal, e aceitando que tivesse sido capaz de criar ou construir uma materialização ou fantasmogênese, porque teria de o fazer de uma forma tão sofisticada e seguindo um processo que, de certo modo, me fez recordar os complexos sistemas da holografia. E se me inclinasse para um holograma, quem, no século I, estaria em condições de fazer o que só a partir de 1947, com Denis Gabor, seria conhecido e desenvolvido? Onde estava o laser, necessário para este tipo de imagens em relevo?
E no caso de ter usado uma luz branca em vez de uma luz coerente, quer através de uma lâmpada incandescente, quer através da luz solar, deparava-me com o mesmo problema, sem contar que naquele momento, 9:30 da noite, estava totalmente escuro em Jerusalém. A holografia ou fotografia por reconstrução de frentes de onda foi inventada por Gabor, em 1947. A princípio, teve outra finalidade: o melhoramento do poder de resolução do microscópio eletrônico. Só por volta de 1960, graças a Juris Upatni Exileit, da Universidade de Michigan, é que foi possível ampliar a descoberta de Gabor. Aproveitando o laser, por exemplo, conseguiu-se pela primeira vez a construção de imagens holográficas de objetos refletores tridimensionais. N. Do M. Se a aparição se devesse a um médium, eu só tinha de lhe dar os parabéns. Além de conseguir uma bela figura com uma luminosidade que não podia enquadrar-se nos limitados conhecimentos da época, aperfeiçoara os seus trabalhos com uma voz que saía de todos os lados. Além disso, e tenho de dizê-lo claramente, eu nunca acreditei nessas materializações espetaculares a que os entendidos em parapsicologia chamam ectoplasmia. Segundo especialistas como Geley, Crookes, Cravifor e outros, o ectoplasma seria algo assim como uma substância nebulosa, esbranquiçada, com uma estrutura fluida e filamentosa que alguns médiums são capazes de expelir pela boca, ânus, seios, ventre, etc., quando dizem estar em transe. Esse ectoplasma aparece algumas vezes sob a forma de uma estreita faixa serpenteante ou adquire as mais diversas configurações humanas ou de animais. E digo que não creio em tais superstições porque, embora a mente do homem disponha efetivamente de um poder tão extraordinário como desconhecido, de um ponto de vista puramente científico, não tem lógica que uma energia mental, adimensional ou espiritual e submetida, portanto, a um indeterminismo quântico, possa transformar-se no ente dimensional e material, como no caso dos repugnantes ectoplasmas.